Não perca. Nos últimos dias, essa história deixou a gente intrigado. Chás emagrecedores ganharam muita repercussão na internet, mas foi uma repercussão que não agradou. Porque uma mulher, infelizmente, morreu por excesso de uso dessas ervas que não são proibidas pela Anvisa, mas inspiram cuidados. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a médica endocrinologista Cristina Schreiber, que gentilmente aceitou nosso convite. Cris, que bom que você aceitou nosso convite, fico feliz que você vai trazer tudo bem e esclarecimento. Espero que as crianças estejam bem, que vocês estejam bem. Conta um pouquinho mais, também tem mais de 3 filhos, é como eu, estamos no mesmo time. Cris, conta mais pra gente. Desculpe, conta mais pra gente os perigos desse chás. Eu confesso que não sabia que existia tanto risco, ainda mais agora com esse caso latente dessa senhora que perdeu a vida por conta do chá, né? Exatamente. Os chás, eles são tradicionalmente utilizados, né, aqui no Brasil, por uma questão cultural e também eles têm, sim, ações terapêuticas. E essa foi a questão ali, porque aquele composto, ele continha mais de 50 ervas, ao que parece, né, diferentes. Alguns desses medicamentos que são vendidos como chás na internet, eles contêm também medicamentos. Isso tem sido provado, publicado, né, nas revistas de farmácia, dos boletins científicos de farmácia. Quando investigados, eles contêm também medicamentos. Então, é um perigo, porque a pessoa compra, às vezes, como se fosse chá, apenas chá, e mesmo os chás, né? Não é a primeira vez, né? No próprio HU aqui da UFSC, que a gente também teve um caso de hepatite fulminante por chá de confrei. Então, não é assim um caso isolado. Isso sempre pode acontecer, porque muitas vezes a pessoa não sabe a concentração, em que momento a folha, né, foi coletada, a quantidade de flavonoides, que a gente diz, de químicos que contém aquela espécie naquele composto. Então, tem que ser tudo muito correto. Não pode uma pessoa comprar algo pela internet sem saber exatamente a miligramagem do que contém ali, porque pode ser fatal, sim. Claro. Existe outro caso que daí ontem eu revisando na internet, assim, notícias, achei uma outra moça, estava no site da UOL ontem sendo entrevistada, que por hepatite fulminante também, só que ela conseguiu transplantar o fígado, ou seja, passou por um transplante hepático, né? Então, veja como não é só um caso, alguns morrem, né? E outros acabam em transplante hepático, inclusive. O nosso corpo é maravilhoso, né? Ele é perfeito, funciona como uma máquina perfeita, né? Mas é também sensível em grande parte dos casos. Chama muito a nossa atenção e acende um alerta pelo consumo indiscriminado de coisas que muitas vezes a gente não lê o rótulo, né? E acima de qualquer suspeita, entrar em contato com o médico acima de tudo, né? Falar com o médico, posso tomar, não posso? Sim, a quantidade, né, Polito, assim, o que acontece nos países desenvolvidos? Quando você compra uma fitoterapia num país desenvolvido, ele contém exatamente a quantidade a miligramagem do flavonoide, ou seja, da substância em ação, da substância química, né, do ativo que vai ocasionar o efeito desejado. Por exemplo, se for para dor de cabeça. Então, aqui no Brasil, eles só colocam assim no rótulo, contém chás emagrecedores, é tudo muito genérico e não auditado. E isso é um perigo para a população, né? Então, nunca comprar em sites, mesmo que existam vídeos dizendo que é confiável, depoimentos, muito daquilo ali, tudo é falso, né? Então, a pessoa não... Às vezes, esse site, ele está lá no servidor fora do país e não consegue nem se rastrear da onde que vem essa venda. Então, é muito, muito perigoso mesmo. E as pessoas não acreditam, mas dentro, muitas vezes existe hormônio tiroidiano, anfetaminas, dentro de chás emagrecedores, porque esse sal, ele é muito barato, então ele é colocado ali como se fosse chá emagrecedor também. Então, muitas vezes, por isso que existem algumas dessas medicações dadas como fitoterápicas, elas causam arritmias, problemas cardíacos, aumento de frequência cardíaca. É muito, muito perigoso mesmo. Nossa, pelo que você diz, é realmente muito sério. Pelos estudos que você fez e pelos casos que você atende também no consultório,
Você acha que, de repente, seria interessante até uma revisão da legislação e coisas mais específicas para que a gente possa ter controle disso aí? Principalmente uma área dedicada a esses crimes pela internet, né? Porque, assim, na internet isso se espalha, multiplica de uma forma muito rápida. Então, na sociedade de endocrinologia, sempre, né, ela fala sobre isso, a Anvisa sempre tenta coibir, mas o problema é que a força-tarefa talvez seja pequena em relação à quantidade de sites e vendedores, né, de internet para coibir isso. Então, teria que ter realmente uma força-tarefa conjunta aí da Polícia Federal e de outras ações em conjunto das polícias para conseguir coibir, né, esse tipo de prática no Brasil. Ela é muito frequente. Bom, então, na prática, foi lá, quero comprar, converso com o meu médico. Em segundo plano, se vou comprar, leio o que tem exatamente de conteúdo. Se há dúvida, é melhor não adquirir. Melhor não comprar, exato, né? Esses caminhos rápidos de emagrecimento são sempre um problema, né? A obesidade, ela é uma patologia crônica, uma patologia que precisa ser tratada com respeito, longe da estética e sim em saúde, né? Falando em saúde mesmo. Então, a gente tem muito problema porque é muito associado à estética e não tratado como uma patologia, algo que a gente precisa de uma equipe multiprofissional para tratar. Então, ela precisa ser tratada com respeito, aumentar na saúde pública, né, essa abordagem da obesidade, para que a gente não tenha tanta gente... porque a pessoa só procura porque ela não tem para onde ir também, muitas vezes, né, Polito? Então, assim, aumentar o número de nutricionistas nos postos de saúde, de educadores físicos, de ações comunitárias, né, de educação física na escola. A Associação Brasileira de Obesidade, ela está... A nossa campanha desse ano, né, fazendo agora uma campanha sobre você conhece o seu professor de educação física do seu filho, enfim, são tantas as ações para que a sociedade inteira possa ajudar, né, a obesidade a se tornar uma realidade menos frequente. E com base nessa reflexão que você fez, antes da gente encerrar, uma última pergunta, eu sei que o tempo não é muito largo, mas te falou de escola, falou de educação física. Para crianças, nem pensar. Isso. Se já é perigoso para o adulto, é melhor não usar. Não sei que haja uma orientação médica, evidente. Sim, para crianças nem pensar. A gente só fala sempre da criança, porque a obesidade ela começa na infância já, né? Então, assim, é muito importante essa abordagem nossa ser um contínuo, não só no adulto, mas na infância já. Né? Mas é isso que eu queria deixar bem claro, assim, que é uma patologia crônica, que merece respeito, merece atenção da saúde pública, dos governantes, dos governos, a gente como sociedade civil, como sociedades médicas, né? Sempre estamos alertando para que não se caia nesse tipo de coisa de milagre, né? De remédios milagrosos que vão emagrecer rápido, que vão fazer uma mudança, porque não é verdade. A pessoa toma aquilo ali, até às vezes emagrece um pouco, porque tem uma ação diurética, né? Nós somos 60% água, mas logo depois tudo volta, enfim, e é muito complicado, porque numa dessas há uma fatalidade dessa, né? Muito triste essa história. Sem dúvida. Cris, obrigado por dedicar parte do seu tempo para estar com a gente, falar de um assunto tão importante. Um beijo em você e nas crianças. Obrigado. Obrigada, beijão. Obrigado.